Olá, o programa Gerardo de hoje está começando. Seja muito bem-vindo. Hoje é o Dia Internacional da Mulher e para homenageá-las no programa de hoje, nós convidamos a professora e doutora em Sociologia, Mairine Meira. Nós vamos falar sobre personagens importantes da nossa história, hein? Vamos debater a luta pelo espaço feminino na sociedade. O programa de hoje vai começar e você, é claro, né, é nosso convidado. Vamos lá? Dois pernambucanos estarão em cena no próximo sábado, dia 12, no Teatro Pedra do Rei. Você quer saber quem é, né? O multiartista Antônio Nóbrega cria um espetáculo musical e teatral para homenagear Luiz Gonzaga. No setlist, músicas instrumentais, algumas pérolas menos conhecidas do Velho Lua e, como não poderia faltar, seus clássicos como Acauã, Quinem Giló, Baião, Juazeiro e Asa Branca, entre outras. Uma oportunidade incrível para você se divertir relembrando uma figura de imenso talento, histórica e inesquecível. Bom, a publicitária Cris Guerra, que essa semana estreia aqui no programa Gerardo, está lançando hoje o livro Que Ninguém Nos Ouça, terapia virtual entre duas mulheres. Com seu jeito irreverente, a comunicóloga ganhou repercussão em todo o país com os blogs Para Francisco e Hoje Vou Assim. Agora, em parceria com a jornalista Leila Ferreira, elas lançam hoje à noite, daqui a pouco, em Belo Horizonte, um novo sucesso, tendo a cidade vai fazer realmente um momento assim bem especial. Você sabe que Cris Guerra está conosco na FM 98 FM aqui do Sistema Correio de Comunicação e também vai ter página a cada exemplar da revista Prêmio. Cris está com a gente em todas as vertentes e isso quem vai ganhar é você que está aí em casa. Pois bem, para comemorar o Dia Internacional da Mulher, nós fizemos uma seleção com representantes femininas cujo sexo não é frágil, coisa nenhuma. Essa história de dizer que é frágil está meio fora de onda, né, Mairine? Tá. Eu estou aqui ao lado da professora Mairine, doutora em Sociologia, Mairine Meira, que vai dizer como é que está sendo esse Dia Internacional da Mulher. A mulher tem o que comemorar mesmo? Tem. Temos, durante muito tempo, né, várias lutas, ativistas sociais, mulheres morreram, tiveram sangue derramado para a gente estar em mercado de trabalho, para a gente ter liberdade, né? A gente tem tantos avanços no campo do direito, por exemplo, né? Leis importantíssimas. O que é de mais difícil que ainda não aconteceu? Porque eu acho que as mulheres estão tomando conta do mundo e vocês ainda estão querendo mais. Me fale aí o que é que está faltando. A cultura ainda é muito, né? Machista. Muito machista. E eu acho também a questão da agressão, Gerardo. Por mais que a gente tem muito trabalho na Paraíba, a gente tem várias deputadas que estão trabalhando com isso, juízes que estão levando isso a sério, mas ainda tem muito, assim, tem... A violência contra a mulher ainda é muito grande, né? Muito grande e a omissão. Sei. Você acha que isso deve a quê? É apenas porque há uma fragilidade por parte da mulher ou é porque a mulher não reage a essa... Duas coisas. Uma é medo do agressor, sim, mesmo que a justiça dê toda uma estrutura, a polícia também, a delegacia da mulher, que nós temos funcionando muito bem, e a vergonha. Sim. Aquela coisa de não ter dado certo, a família, a exposição. Vamos dizer assim, a coisa do projeto de vida ter dado errado, ter sido um fracasso. E a exposição da violência, né? Para elas, aquilo, além da sensação de fracasso, a ideia de que vão falar dela, né? A gente ainda tem muito aquela história, a fulana foi estuprada porque também andava com a saia muito curta. Isso não existe. Assim, todo homem que andasse de sunga, de camiseta, era estuprado. Também estuprado. Né? Me fala uma coisa, a Lei Maria da Penha, porque você está falando de violência contra a mulher, mas a Lei da Maria da Penha, badaladíssima, entrou em vigência, provocou uma revolução, mas na prática ela não tem essa validade mesmo? Tem, ela é uma lei assim, ela rompeu com muita coisa, principalmente com essa história do medo. Ela assegura muita coisa para a mulher, ela assegura esse direito dela proteger a vida, que na verdade é uma redundância de lei, que isso aí já tem, né? Você é do direito, Código Penal a gente tem isso, no civil a gente tem, mas é uma redundância justamente pela quantidade às vezes as pessoas não entendem por que leis são tão redundantes, é justamente porque os casos continuam a acontecer, isso em todas as camadas, né? Existe aquela ideia de que violência está atrelada à pobreza, não é.
a gente vê assim em várias camadas mulheres se mostrando agredidas e a omissão. A gente tem que trabalhar muito nessa questão do social, da omissão. Que é exatamente o fato da vergonha, Isso. do medo, né? O que nutre realmente essa, vamos dizer, esse recuo, né? Mas é porque a gente, na prática, eu estou falando agora como defensor público, a gente assiste muito. Eu, quando estava no juizado, antes de estar no juizado especial de Cabedelo, estava numa das varas lá da cidade. E a gente assistia, todos os dias chegavam moças querendo se separar, se dizendo maltratada pelos maridos, e aí a gente começava um processo de conversa com ambos, né, para saber o que era que estava havendo e tal. E, em geral, era uma desavença pequena, e aí já quer a separação, e na hora que vem na briga, aí cada um perde o limite, né? Isso. Aí as amarras são soltas e passa-se para agressão. E recuam, né? Na hora que a gente coloca as coisas nos devidos lugares, recuam. Eles recuam, né? E a mulher, às vezes, não consegue. Geralmente é a mulher mais frágil. Dificilmente a gente viu um homem, quando chegava com um homem cedendo muito, não sei o quê, aí já começa o cara não ter uma boa fama, né? Diz logo que é corno, que é não sei o quê, tal. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que as mulheres, com um carinho, recuam e ficam com vergonha e não quer levar adiante o processo. E às vezes pede para tirar a queixa. Tinha muito esse problema, né? Que eles tentam fazer conscientização e tal, falam do sigilo. Agora, com o agressor, não tem como haver sigilo, ele vai ter que saber, né? Também é um direito dele. Bom, vamos sair dessa violência contra a mulher e vamos para a beleza da mulher. Você é uma profissional que está sempre linkada com o mundo da moda. Como é que é isso? Socióloga, estuda o comportamento. Eu sei que o comportamento está bem próximo disso aí, mas é um link muito forte. Eu vejo que você está sempre muito lembrada quando se fala em moda e leva-se a Mairine. Porque eu dei aula por muito tempo de moda na graduação do Unip. Do design? Exatamente. E estou na pós-graduação do Senai. Sim. Então termina ligando muito, porque o mestrado eu fiz sobre a produção da elite urbana da Paraíba do Norte, e eu já usava moda, porque tinha que ser roupa, estilo de vida, né? A própria arquitetura, a modificação, a abertura da epitácio e tal. E no doutorado eu trabalhei com os manuais de etiqueta, que também toca nesse assunto. Então termina que a parte mais teórica ficou com Alexandre Targino, comigo. Muito querido, inclusive. Olha só, o programa, na busca do personagem para a gente abordar aqui hoje, no Dia Internacional da Mulher, chegou a Mairine Meira, e com Mairine Meira houve uma pesquisa feita com ela mesmo, por ela, para nós apontarmos 10 personagens femininos que fazem a história maior. E aí a gente vai conhecer a partir de agora, na conversa com Mairine, quem são esses personagens. Eu queria que você falasse logo do primeiro aí, para poder a gente começar a desenvolver esse tema. Eu escolhi a primeira por ser um ícone, né? Cleópatra não é tanto ligada só à beleza, mas também à questão a grande governante. Sim. Né? Ela é da última dinastia do Egito, a dinastia ptolomaica, e ela conseguiu dominar o mundo daquela época, né? Exatamente. E assim, utilizando, né, de poderes outros, mas ela conseguiu fazer com que o Egito não passasse para província romana. Sim. Por conta dessas alianças que ela foi fazendo com 2 triunviros. Foram usando 2 triunviratos. as armas que ela tinha, né? Exatamente. Não importa se era na sedução ou não. Exatamente. Teve 4 filhos com Marco Antônio, 1 com Júlio César. Garantiu, para casar com Marco Antônio, ela garantiu tudo o que tinha sido do Egito, que Roma tinha ocupado, ela pediu de volta em troca do casamento. Então, assim, é uma mulher poderosa, de força, né? Com a sedução, ela mandou no mundo. E com a nação mais rica do mundo daquela época, né? Então, aí tem imagens de alguma coisa de Cleópatra? A gente colocou uma imagem para cada Queria ver a imagem de Cleópatra para ver a carinha dela. A dela aí tá uma Cleópatra bonita, né? Era bonita assim mesmo? Até os olhos azuis
Lewis tem. Tá Quem meio... seria o segundo personagem? Joana d'Arc. Joana d'Arc. Que também, né, um grande ícone que vai lutar muito bravamente ela se traveste de homem. Sim. Né, a sociologia trabalha muito com essa figura e também... E chega aqui conclusão, o vestir de homem era para poder enfrentar melhor Exatamente. a vida, não ser perseguida como mulher. Ela foi, né, ela foi tida como santa, mas ela foi condenada à Inquisição justamente por essa audácia, né? Por lutar. Por se travestir para poder lutar por um lugar melhor para a mulher. Não, aí era França e Inglaterra, já era uma questão já era país mesmo. Já era uma questão territorial. À frente do seu tempo, como vamos a gente costuma dizer. O terceiro personagem, para depois a gente ir ao intervalo comercial. Certo. Tem a Rainha Elizabeth, a primeira, né? Primeira, a segunda a gente até já falou sobre ela, também é outro ícone. Mas a Elizabeth I, ela conseguiu dar visibilidade à Inglaterra. A Inglaterra do momento dela não é a Inglaterra da Revolução Industrial. Que é da Rainha Vitória. Exatamente, são grandes mulheres, né? Você olhando bem assim para a Inglaterra, são muitas mulheres governando muitas. O Reino Unido, né? E começa com esse advento aí, começa fortemente com a Elizabeth I, aí a Rainha Vitória, que teve um reinado imenso. Agora a Rainha Elizabeth II tem outro reinado maior da história. E são grandes mulheres, assim. Essa, por exemplo, ela não casa, não é por isso que ela é tida como a Rainha Virgem, não é por nada, não. É porque ela não quer dividir o reino dela. Ela sabia a sociedade na qual ela estava inserida. Sim. Ela sabia que se algum casamento ocorresse, a aliança, o reino dela ainda estava em desenvolvimento, amplo desenvolvimento. Ela sabia que não seria uma aliança tão promissora para ela, seria para a nação que fosse. A gente vê isso mais na mulher, né? De não abrir mão dessa condição e se submeter a uma renúncia tão grande. Exatamente. Como, por exemplo, não casar, não ter filhos. A dela foi por causa do país dela, ela queria que ele avançasse, ela não queria entregar o país dela nas mãos de ninguém. Ela foi cortejada pela França, ela foi cortejada por várias nações. E resistir, né? Resistiu. Foi brava mesmo. Foi brava e cresceu muito no governo dela, muito mesmo. Pirataria, corso. Ela era uma danada, eu vi o filme Elizabeth I e é muito bacana, porque a gente em filme muito passa bom. a entender exatamente esses personagens, como eles têm importância realmente, como eles têm força. E a visão política, né? Ela tinha uma vida social e de festas, né? De namoros, inclusive, mas assumir um casamento político ela não assumia. Outro dia eu assisti uma série chamada Isabel de Castilla, que é a Isabel, a grande rainha da Espanha, que conseguiu unificação. Dos reis católicos, né? Dos reis católicos, foi casado com Fernando de Aragão, conseguiu unificar a Espanha, foi quem fomentou, ou seja, quem bancou a chegada Cristóvão Colombo para descobrir a América. Uma mulher bacana. Foi. Aí eu estou aqui entrando, já tem a 11ª, né? Isabel de Castilla. Bom, a gente vai ao intervalo comercial, volta já, porque tem mais mulheres e a homenagem do programa nesse dia internacional. Vamos voltar em 1 minuto. E no Dia Internacional da Mulher, voltando a conversar aqui com Mairine Meira e lembrando de um grande personagem da televisão brasileira, que se viva fosse nesse dia 8 de março, estaria completando quase 90 anos. Eu estou lembrando aqui da apresentadora, da estrela da televisão brasileira, Hebe Camargo, uma querida amiga que faz muita falta nesse mundo de tantas incongruências aqui políticas no Brasil. Se viva fosse, estaria fazendo verdadeiros absurdos na televisão para chamar o povo brasileiro nesse dia 13 às ruas. Mairine Meira, vamos lá, quarto personagem dessa trajetória aí de 10. Eu quis homenagear uma paraibana que foi muito importante na imprensa brasileira. Inclusive, eu lembrei muito da sua mãe por isso, por ser uma mulher que escrevia muito bem, que é Analice Caldas. Analice Caldas. Que ela foi da revista Era Nova, importantíssima aqui, conseguiu quebrar vários tabus, se forma em medicina, faz escola normal. Isso quando, mais ou menos? Anos 20. Anos 20. Uma grande mulher. Quase 100 anos, né? E escrevia muita coisa importante, inclusive sobre feminismo, aquela época do sufrágio universal, da busca pelo sufrágio. Das
primeiras conquistas, né? Porque Exatamente. foram muito suadas essas conquistas ao longo de Foram. tantos anos para poder avançar e hoje é engraçado. Você não sente que as mulheres hoje estão mais doentes do que pouco tempo atrás? Exatamente. Começaram a pegar as doencinhas que os homens, que Porque era foram exclusiva, agregando, né? Que era exclusiva dos homens, Era. doenças do coração, o estresse, né? Muita depressão, assim, um Muito, número né? altíssimo. E eu acho que por isso, né? Se é muito trabalho fora, não houve uma renúncia de nada. O que houve foi agregar, né? Isso. Analice Caldas. Analice né? Caldas, uma grande mulher da vai imprensa. ficar aqui para Carlos Roberto Oliveira, que teve ver o programa outro dia, e na busca de nomes femininos para homenagear nas histórias em quadrinhos da Energisa. Está aí um nome agora, Analice Caldas. Ficaria muito feliz. Não é? Ela é importantíssima para a imprensa da gente. Vamos para o quinto nome, para a gente Vamos. chegar na metade. Coco da lista. Chanel. Coco Chanel. Aí saiu da Paraíba, foi para Paris. Para Paris diretamente, que aí é moda, porque realmente foi uma mulher revolucionária. O que é que você pode colocar aqui como um grande traço de Coco Chanel, essa estilista inesquecível? É a ideia da independência dela. A própria questão dela morar em um hotel, a própria questão dela ter amantes e não se apegar. Ela tinha, os amantes de Coco Chanel não eram grandes paixões, eram para ela botar a loja dela, para ela Com interesses né? econômicos. E a questão da moda, ela vai refletir esse tempo com essa história da calça, né? Ela vai desagrilhoar a mulher. Ela foi tão grande que o fato dela ter ficado aliada aos nazistas na época da guerra, aliada não bem dizer, mas ela tinha abertura, tinha relações, né? Tinha relações. Nem foi isso, eclipsado. Foi. A coisa passou, né? A importância dela é tão grande que esse fato é eclipsado. E que realmente ela trabalhou mesmo. É curiosa isso, né? Porque outras pessoas com menos ligação não conseguiram ser desassociadas, atores que né? até hoje a França detesta, né? Pois Campanhas de teatro que a França detesta. Incrível. Eu mesmo sou um apaixonado pela história de também, Coco Chanel. Eu acho que ela foi uma mulher revolucionária mesmo. Eu também, demais. Vamos passar aí da metade. O tempo hoje está muito agitado aqui no programa, porque o Dia Internacional da Mulher faz isso. A gente fica mais agitado, está correndo aqui. Para combinar. E outro extremo, Madre Teresa de Calcutá. Que eu acho sim, que porque aí... saiu de uma mulher que era vaidade de pessoa para ir para simples, para né? caridade, né? Para desapegada, né? Exatamente. Madre Teresa de Calcutá, e que é um personagem que é da nossa época, né? Porque nós assistimos a Madre Teresa na peregrinação dela. Exatamente. Que ela fez pelo mundo. E ela nos inspira muito, né? Eu acho que aquelas grandes personagens que ficam mesmo, que tem... Existe uma liderança dentro da bondade, dentro da calmaria, né? Dentro da ternura, e ela consegue ser líder dentro da ternura. É incrível, porque é uma mulher que realmente, quando a pessoa faz o bem, fica, né? Fica o registro fortíssimo, e não se apaga, né? Porque se você fosse olhar, é uma pessoa que não tinha interesse em sair da mídia, mas estava na mídia o tempo inteiro. Exato. E se faz respeitar, né? Vamos ao sétimo personagem agora, né? Indira Gandhi, também nessa história da liderança, né? A força política. E num tempo que as mulheres não tinham essa vez toda, né? Exatamente. E aonde, né? A primeira mulher na Índia a ter essa visibilidade, a ter uma ação mais política, né, voltada para a política. Realmente, eu estou gostando demais da sua lista, viu? Acho que você está sendo justo. Olha a Indira Gandhi aí, que é outro personagem do século passado, que realmente, da época dela, eu acho que tinha Golda Meir, que era uma israelense, né, exatamente. que também foi contemporânea e eram e que mulheres fortes, quebrou né? tabus, exatamente. Vamos para a oitava. Uma que eu acho que você vai gostar dessa homenagem, Zuzu Angel. Adoro. Né? Adoro porque mostrou a bravura de uma mãe brasileira. Exatamente. Não que as mães brasileiras não sejam lutadoras, guerreiras, mas uma mãe que numa época de ditadura, de revolução, não se intimidou, né? E foi à luta em busca do destino do seu filho Stuart. E embaixada. E chegando a presidente, e lutou tanto que, como todos os grandes mártires, termina morrendo. Né? E tem uma frase dela, Gerardo, que ficou assim na minha memória, que é quando ela diz que o que ela tem não é coragem, é legitimidade. Eu acho que é o que toda mãe sente, né? Ou deveria sentir, a legitimidade. Falando em Zuzu Angel, a filha, Hildegard Angel, amiga da gente, que está sempre nos prestigiando carinhosamente nas passagens pelo Rio de Janeiro, me revelou agora no Carnaval que escreveu uma peça chamada Zuzu, e que será encenada, quer dizer, terá estreia ainda esse ano, com a própria Hildegard
fazendo a mãe Zuzu. E aí eu disse a ela, como é que você vai aguentar? Porque você quando fala em Zuzu e em Stuart, está sempre chorando. Em cena, relembrando, incorporando a mãe. Quer dizer, vai ser uma missão assim muito grande, né? Super emocionante. Mas Hildegard tem formação artística e naturalmente vai ser muito bem. Deve ter todo um trabalho. E aí agora, nesse momento aqui, aproveitar para homenageá-la e dizer que Zuzu está na lista de Mayrine Meire do programa Gerado com muito merecimento. Verdade. Vamos à próxima. Margaret Thatcher, que eu Adoro. E tem outra contemporânea aí, porque eu estou agregando alguns nomes que está me chegando à lembrança dessa mesma época de atuação de Margaret Thatcher, que é a Princesa Diana. Exatamente. Que tem, hoje está bem expurgadazinha, né, vamos dizer assim, da nobreza inglesa, porque ela deixou de ser princesa, né, passou a ser apenas Lady, que era um título que ela tinha, acho que antes de casar mesmo, que era Lady Diana. E aí, mas tem uma história, ninguém consegue apagar, por mais que se queira, né? Exatamente. A nobreza lá, tá, a rainha quer que saia, mas os filhos são dela, o casamento foi com ele. E a nobreza de caráter dela, que ali, talvez aquele castelo inteiro, ninguém ali tem a nobreza de caráter. Nem consiga, que ela né? Nem consiga ter. Ali é verdade. Sim, mas a gente mulher. Falou de Diana e não está falando de Margaret Thatcher, a Dama de Ferro. Dama de Ferro, muita força, né? É responsável. Tem posições que eu não concordo, mas o que eu estou dizendo é a força da mulher. A implantação do neoliberalismo. Enfrentando o mundo masculino, exatamente. Porque você entra dentro do parlamento inglês, a supremacia, masculina. Embora seja governado por uma rainha, mas o primeiro-ministro geralmente é um homem, e com ela foi mulher e ela estava lá. E se fez respeitar, inclusive internacionalmente, né? Uma grande figura. Outro detalhe que está linkado, porque ela vai em cima exatamente dos personagens que está dentro da moda, né? Porque Margaret Thatcher era uma elegância, né? Ela, para poder chegar como primeiro-ministro, foi feito um trabalho que viu como ela deveria se vestir. Isso aí... A força em tudo, até o posicionamento do cabelo, né? Tudo isso é pensado para dar altura... Tal, exatamente, para dar aquela ideia de imponência. De envergadura mesmo, de uma mulher chegando, forte, podendo, intrepidez, né? A gente vai ao intervalo comercial e volta já, porque é a 10ª, número 10, né? Número 10. Está chegando já aqui no programa. 1 minuto. O prefeito Luciano Cartacho e a primeira-dama de João Pessoa, Maísa Cartacho, deixaram um depoimento especial para o programa Gerardo em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres. Vamos lá a esse depoimento dessas pessoas tão queridas aqui do programa. Oi, Gerardo, tudo bom? Nesse dia festivo, Dia das Mulheres, eu quero parabenizar todas as mulheres pessoenses, dizer que nós somos essas mulheres inspiradoras, guerreiras, batalhadoras e que a gente nunca desista de um sonho. Estamos terminando aqui um evento maravilhoso com mais de 600 mulheres, onde a gente percebeu, né, dialogou com várias mulheres no sentido de que elas mostrassem o que a gestão da Prefeitura Municipal de João Pessoa, através das políticas públicas, o que verdadeiramente, quais as mudanças que estão ocorrendo na vida dessas mulheres. Um momento muito emocionante, que eu quero compartilhar com você dessa emoção e deixar meu abraço para todas as mulheres, né, que nesse dia são homenageadas. E dizer que hoje o sol ele brilha mais forte, né? É um fenômeno interessante, né, onde a Terra está no meio do Sol e de Júpiter, mostrando que até o astro-rei está reverenciando o nosso dia. Quero aproveitar essa data tão especial, essa comemoração universal do dia 8 de março, para parabenizar todas as mulheres, em especial as pessoenses, para que a gente possa cada vez mais juntos trabalhar para construirmos uma cidade cada vez melhor. Falou o prefeito Luciano Cartacho, que está desenvolvendo um trabalho super bonito aqui na capital. E o nosso agradecimento a Maísa, uma figura muito querida, uma mulher brava, guerreira, que está desenvolvendo um trabalho super bonito, fazendo essa companhia, né, esse dueto com o prefeito e desenvolvendo um trabalho especialmente muito bom, junto às Sereias da Penha, criando a vocação do artesanato pessoense, porque artesanato na Paraíba é algo de muito forte. Isso vem desde longe, já posso dizer longe, com a ex-primeira-dama Silvia Almeida de Oliveira, que descobriu, revelou, colocou em vitrine o que há de melhor do artesanato paraibano. Ela, Silvia, é uma grande mulher. Maísa,
outra grande mulher que, ao lado do marido, tem desenvolvido um trabalho bonito e que a gente reverencia aqui no programa. E a 10ª da lista de... Maria da Penha, Maria qual da Penha, a que inspirou a lei, né? Essa proteção, né? Esse acolhimento às mulheres que são violentadas comumente no país inteiro e que hoje tem esse mecanismo para conseguir atravessar, né? Porque eu acho que o empecilho é esse. Eu falei no cultural, porque realmente, né? Até eu estava falando sobre a questão com os meus alunos de nutrição, sobre a questão da alimentação, por exemplo. Ainda é muito masculina aquela coisa, a melhor parte da alimentação fica para o homem, o melhor da carne. A gente estava estudando isso com os alunos hoje. E eu acho que muito mais do que o cultural, a gente mudar isso, a mulher se fazer respeitar também nesse sentido, né? Uma questão de equidade, de respeito, e respeitar o maior direito inalienável, que é o da vida. Olha só, você falando aí da Maria da Penha, que é um símbolo realmente, eu me lembro demais, de outras duas grandes mulheres, Mariana e Aliette Chaves. Mariana, porque Mariana desenvolveu um trabalho, ela é advogada paraibana, mora hoje em Coimbra, e desenvolveu um trabalho com uma desembargadora do Rio Grande do Sul, doutora Berenice. Eu não me lembro agora o sobrenome dela, mas que a Lei Maria da Penha foi ferozmente defendida por essas bravas mulheres. Mas eu olhando a foto de Maria da Penha no vídeo, me lembrei de outra grande mulher. Eu estou aproveitando para homenagear, né? Eu estou adorando. Outra grande mulher que é Ruth Cardoso de Mello. Parece. A esposa do presidente Fernando Henrique, que já faleceu e que desenvolveu um trabalho, era uma socióloga colega sua, doutora. Que incrivelmente, a força que a gente vê nessas mulheres, exatamente pelo já passou. Ela já até morreu, mas continua forte. Quando se fala em Ruth Cardoso de Mello, se lembra de alguém que construiu um esteio em benefício do povo, de quem precisa, né? E com austeridade, com austeridade, sem se deixar levar pelos encantos, né, do cargo que ocupou como primeira-dama e que muitos aí ficam arrotando como se fosse algo de tão... É importante e ficará mais importante se aquelas que chegarem a essa condição conseguir realizar algo que seja em benefício do povo. E eterno. Porque tudo que se faz dessa forma se eterniza, né? Bom, eu estou aqui com a produção dizendo que tem que encerrar. Você já pensou em encerrar um programa no Dia Internacional da Mulher, com tantas pessoas que a gente quer homenagear? Estou pedindo aqui um VT de uma artista plástica, mas antes, que vai ficar aqui e a gente volta já para dar só um fechamento para você. Vamos a Isis, que a gente passou ontem aqui no programa, mas que é uma artesã. Vamos lá. Sisal, buriti, folhas da bananeira são os materiais que a artista pessoense Isis Galvão trouxe para compor a exposição Fibras e Tramas, depois de mais de 20 anos distante do mercado paraibano. São bancos, quadros, balanços e várias outras peças que são produzidas através de uma técnica exclusivamente manual. A visitação é aberta ao público no hall de entrada da Estação das Artes, ao lado da Estação Cabo Branco. E a artista responsável pela exposição Fibras e Tramas é a Isis Galvão, que já está aqui comigo. Isis, de onde é que vem a inspiração para uma exposição como essa? Que exposição é essa? É uma exposição desenvolvida com a fibra vegetal regional, e isso já nos dá, né, ideias, né, para desenvolver um trabalho enfocando a arte nordestina mesmo, né? Então a gente busca, através dessa fibra e a técnica do macramê, desenvolver peças decorativas e utilitárias, né, e que mostra um pouco dessa arte mesmo, né, nordestina, e tentamos passar através desse trabalho nossas experiências, vivências, sentimentos e valores. Matéria-prima que você usa, que você bem falou que tem muito do nosso Nordeste, né? O que é que vocês utilizam? É o agave ou sisal, né? Que é um vegetal
que se adapta a regiões secas, ele suporta grande temporada sem água, né? E então é essa matéria-prima. Eu procuro desenvolver trabalhos utilizando o potencial local, né? No nosso caso aqui no Nordeste, o sisal, o agave, então desenvolve um trabalho com essa matéria-prima. Você vai perceber que tem trabalhos com outras fibras, mas como resultado de projetos realizados em outras regiões do país. Mas no caso aqui na Paraíba, que é uma das produtoras do sisal, né, do Brasil, então é com esse material que a gente desenvolve o trabalho. O individual e também com um grupo de mulheres, né, da comunidade do Oeste, que eu já estou repassando essa técnica, né, estimulando essa expressão, né, com essa fibra tão maravilhosa, super resistente e que se presta a pecinhas desde pequenos acessórios até peças que necessitam de um suporte maior. Você teve a colaboração para fazer essa exposição de mais 8 artesãs de um grupo que você montou aqui na nossa capital. Que grupo é esse, Isis? Pois é o Grupo Cisarma, um grupo que nós estamos preparando já há 2 anos. Em outra região, esse material daqui é o material autoral, mas elas já estão capacitadas a desenvolver peças utilitárias, um trabalho de qualidade técnica e uma expressão artística bem legal já. Há quanto tempo você trabalha com essas mulheres? Na verdade, 1 ano de trabalho, né? E já com um trabalho muito forte, bem representativo. Aqui na exposição Fibras e Tramas, o pessoal está podendo acompanhar através das imagens, são várias peças. O que é que vocês oferecem aqui de arte para a população, Isis? Então, é bem diverso, através de cachepôs, tapetes, arandelas, puffs, luminárias e os painéis, que são peças para parede. Então, nessas peças a gente tem uma liberdade maior, né, de criar, de ser peça artística, 100% artística, né? Como é que tem sido a receptividade do público que tem chegado até aqui na Estação das Artes? É gratificante, a gente tem recebido elogios, né, e é um trabalho diferenciado, né, não só pela qualidade técnica, mas pela expressão também diversa, né? Vale lembrar que as peças também estão sendo disponibilizadas para venda, né? Como é que tem sido aí a comercialização das peças, Isis? O processo é lento, né, mas já surgiram pessoas interessadas, já estou recebendo e-mails, como não estamos aqui o dia inteiro, mas disponibilizamos cartões e contatos, então tenho recebido e-mails e telefonemas já de pessoas interessadas em adquirir, e porque a gente oferece também uma forma de criar os trabalhos de acordo com o espaço disponível, né? Então, existe interesse nas cadeiras, mas as pessoas têm um espaço menor. Então, né, estamos conversando porque eu posso projetar de acordo com o interesse. Atendendo, então, a demanda do pessoal que chega até aqui, né? Isso. E vale salientar também que quem está em casa ficou interessado, curioso para conferir as peças e a exposição de perto, até conversar um pouco com a Isis também, algumas das artesãs que estão aqui na Estação das Artes. Dá tempo demais de dar uma passadinha por aqui, né, Isis? Sim, é um prazer receber, conversar a respeito da técnica, enfim. Isis, muito obrigada pelas informações, por ceder um pouquinho do teu tempo aqui para a gente, mostrar um pouco do teu trabalho, do teu talento, e que venha mais sucesso aqui para a exposição. A gente gostou muito de conhecer mais de pertinho. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de divulgar nosso trabalho,
né, e agradecer a presença de vocês. Muito obrigada mais uma vez. E olha, gente, vale a pena passar por aqui. Até o próximo dia 24 de abril, a exposição fica aberta ao público aqui na Estação das Artes, bem pertinho da Estação Cabo Branco. Vale salientar, de terça a sexta-feira, de 9 da manhã até as 6 da tarde. Sábados, domingos e feriados, de 10 da manhã até as 6 da tarde. É com você, Gerardo. Mairine Meira, eu vou ter que terminar o programa depois dessa reportagem maravilhosa que mostra uma mulher simples, uma mulher com vocação, com talento, fazendo história no artesanato paraibano, principalmente no Pessoense. Ela está em cartaz lá na Estação das Artes. Você que está em casa e quer conhecer um bonito trabalho genuinamente nordestino, dá uma passadinha por lá. Quero agradecer sua presença. Eu que agradeço. Né? É sempre um grande aprendizado estar com você, Dizendo Gerardo. que filha de grande mulher é uma grande mulher. Ela A vai Graça amar. Meira, nosso beijo, nosso abraço. Também tem que ir um pouquinho para a prata da casa, né? Meu amor, beijo. Minhas filhas queridas, mulheres maravilhosas. Jussara Florentino, Dani. É muita gente. Mas a gente volta amanhã. Estou esperando vocês aqui na RCTV. RCTV do seu jeito para você. Até amanhã. É pesado, não há